a palavra da fé. E eu aprendi com um dos meus pais ministeriais, uma frase que eu vou iniciar com ela. Eu aprendi essa frase: Deus é um Deus de plano, de projeto, de desígnio e de objetividade. Isso é verdade. Deus é um Deus de plano. Ele é um Deus de propósito. Ele não está, como diz lá em Angola, não está a brincar. Não está a brincar. Eu gosto de usar a expressão a brincar, porque parece que dá mais ênfase do que se eu digo Deus não está brincando, não é? Aqui dentro de mim. Então Deus não está a brincar de fazer pessoas e permitir que pessoas nasçam na terra. Deus não permite que alguém nasça sem propósito. E Ele é poderoso para fazer cumprir este propósito. É por isso que eu acredito que eu não morrerei e você não morrerá, enquanto não cumprir o propósito para o qual Deus permitiu que você nascesse. E vou dizer mais: você nasceu no lugar certo, na família certa, no país certo, no tempo certo, com a altura certa, com a cor certa, para o propósito certo. Amém? E para elucidar, que palavra, acho que eu nunca usei essa palavra na pregação, irmãos. Eu prego desde 72, viu? Comecei o meu ministério de pregação dia 5 de maio de 1972. Isso não é orgulhar, não. É só para vocês verem como eu sou velho mesmo, né? Mas para elucidar mais essas frases, esses pensamentos que eu estou passando para você, eu vou contar a história de um menino. Estava brincando com a Helena, né? Agora à tarde lá. Você gosta de história? Era uma vez. E ela... Eu comecei a contar uma historiazinha para a Helena, mas não consegui, né? Eu vou conseguir terminar um dia. Mas deixa eu contar uma história para vocês. Eu vou fazer de conta que vocês são da idade da Helena. Você sabe quem estou falando, né? A Heleninha lá, não é? É, pastor Padomo. Então, eu vou fazer de conta que você está na idade da Helena, tá? Criançada de Jesus. Então, era uma vez, eu conheci um garoto que nasceu e foi criado até os 14 anos numa região lá do Brasil muito difícil de acesso. Lá não havia luz elétrica, não havia estradas de carro. O único acesso era a pé ou no lombo do cavalo ou do burro. E aquele garoto cresceu ali e recebia uma vez por ano visita de missionários que passavam por lá e visitavam a sua casa. E ele começou a analisar aqueles cultos anuais e depois, de vez em quando, o seu pai também fazia cultos na sua casa. E ele um dia pensou: será que um dia eu vou falar bonito, igual a esses missionários? Aquele garoto não conhecia a cidade grande, nem mesmo as cidades próximas, pequenas da região. Mas ele costumava, quando ouvia o ronco de um avião cruzando os céus, ele morava entre as montanhas, ele corria para fora, olhava e via aquele avião passando e pensava: será que um dia eu também vou andar de avião? Era essa expressão que ele usava. Não era viajar, era andar de avião. De onde será que esse avião está vindo? Para onde será que ele está indo?
Um dia o pai dele apareceu lá com um rádio. E ele ficou assim maravilhado e não entendia como é que de dentro daquela caixa saía uma voz. E ele pensava: será que um dia eu vou poder cantar aí dentro? Vou poder falar dentro dessa caixa? Certa vez surgiu lá uma música que tornou-se muito conhecida. E aquele garoto com um amiguinho dele perguntava: será que essa voz é de homem ou de mulher? Porque ele não conseguiu ouvir o nome do cantor ou da cantora. E um dizia para o outro: é voz de mulher. E o outro dizia: não, mas é uma voz muito grossa para ser voz de mulher, deve ser de homem. E o outro dizia: não, mas a voz é muito fina para ser voz de mulher, de homem. E disputando ali. E vivendo naquela região, os missionários levaram roupas para as famílias, calçados, comida. Abriu lá uma escolinha, porque não havia escola na região. Aquele garoto foi alfabetizado numa escola missionária, que funcionou por alguns anos na casa do avô dele. Aprendeu a cantar os hinos nos inários que os missionários levaram. Aprendeu a ler na Bíblia. Passado algum tempo, a família mudou daquela região, foi para uma grande cidade. E naquela cidade, aquele jovem foi estudar, se converteu, começou a trabalhar na igreja, tornou-se um pregador, tornou-se um pastor. E os anos foram passando, e tudo quanto aquele garoto pensou, imaginou, quando tinha os seus 8 a 10 anos de idade, ele começou a desfrutar e alcançar aqueles sonhos. Tornou-se um missionário como aqueles que visitavam, tornou-se um pregador como aquele que ele ouvia, teve programas no rádio por muitos anos, programas na televisão, passou a andar de avião para todo canto, e por último tornou-se um missionário na África, fazendo um trabalho muito parecido com aquele que ele via os missionários fazerem na sua região. E esse garoto sou eu. Cresci, envelheci, mas continuo sendo aquele mesmo. E envolvido com a obra missionária, aliás, com a igreja, tornei-me pastor auxiliar de uma igreja muito grande, que o pastor China bem conhece, Primeira Igreja Batista da Lapa, em São Paulo. Fui pastor auxiliar ali por 9 anos. Depois passei a pastorear uma igreja filha da então igreja. E eu planejei pastorear a igreja até os meus 55 anos de idade, o que completei no dia 20 de junho de 2009. Já estão calculando quantos anos tem agora, né? Não tem problema. E à medida que passava o tempo, eu estava cada vez mais envolvido com o ministério da igreja, com o pastoreio da igreja, e não via possibilidade de deixar o pastoreio para me dedicar a escrever os meus livrinhos, tem alguns escritos, a dar palestras para a liderança, é o que eu gosto de fazer. Eu queria fazer só isso. Vou me aposentar da igreja, só vou escrever e dar palestra para a liderança. Eu não consegui parar em 2009. Ainda foram mais uns 3 ou 4 anos para frente. Mas 4 meses antes de eu completar os meus 55 anos, no mês de fevereiro de 2009, eu tive um sonho, e nesse sonho eu vi
uma pessoa mais ou menos da minha altura, tinha cabelo. Aquela pessoa parou assim à minha frente, como que daqui até aquela bateria, uns 4, 5 metros de distância. No sonho, ele apontou para mim e disse: olha, o que os alemães fizeram com a Namíbia foi pior do que o que os nazistas fizeram com os judeus. Então eu vi uma caixa que desceu do teto e parou à altura do nosso estômago. E ele disse: eles empilhavam pessoas em caixas como essa e as trituravam. Depois aquela caixa desapareceu no chão. Eu acordei no dia seguinte, fiquei apavorado com esse sonho. O sonho foi somente isso. E eu fui orar. E na verdade o meu sonho, a minha oração, eram 3 perguntas. Eu dizia: Senhor, que sonho é esse? Que país é esse? E o que eu tenho a ver com isso? Ao mesmo tempo, eu tentava lembrar do nome que eu havia ouvido no sonho. Isso durou uns 20 minutos. Perguntando ao Senhor e na minha mente tentando lembrar, e comecei a montar sílabas. Saiu todo tipo de frases como se eu estivesse falando em línguas. Até que, de repente, eu pronunciei o nome Namíbia. E quando eu pronunciei o nome Namíbia, imediatamente eu tive uma visão. Eu vi uma senhora, altura mais ou menos da minha esposa, assim, é um pouco mais baixa do que eu, atrás aqui do meu ombro direito, negra, e ela cantava em inglês um hino que em português a gente canta: conta-me a história de Cristo, grava em meu coração. Não sei quantos conhecem ou já ouviram esse hino. E quando ela começou a cantar esse hino, Tell Me the Story of Jesus, eu sabia que era o país da Namíbia que estava cantando para mim. Eu desabei a chorar, e quanto mais eu chorava, mais eu ouvia aquele som, aquele pedido, aquele clamor. Eu tinha a impressão que o tímpano do meu ouvido direito ia saltar para fora. E eu fiquei com aquele sonho muito tempo na minha mente. Eu digo muitos dias. Aí 15 dias depois eu sentei no computador, entrei na internet para verificar se aquele país existia, porque eu nunca tinha ouvido falar do nome desse país. E para minha surpresa, aquele país existia. E o sonho era praticamente uma revelação do que havia acontecido numa guerra, quando os alemães invadiram o país da Namíbia, quando ainda nem era um país, entre 1904 e 1908. Namíbia passou a existir como país politicamente independente em 1990. Em 2009 começamos a ir para a Namíbia. 2013 fizemos a primeira conferência. Eu visitei o Museu da Namíbia em 2009, 2011, 2013, e a partir daí todo ano levando grupos. Eu levava os grupos para o museu. Em 2013, quando pela terceira vez entrei no museu, o museu hoje é um outro prédio, mas o antigo prédio ainda está lá. Era uma antiga prisão, onde os alemães
prenderam os namibianos. E eles transformaram aquela prisão em museu da história da Namíbia. E cada cela era decorada ou montada com objetos da época da guerra. Fotos, bandeiras, máquinas, instrumentos de guerra, essas coisas. E qual foi a minha surpresa? Em 2013, quando eu passei por uma sala, eu vi na parede o mapa da Namíbia. E quando eu olhei para o mapa, eu me espantei, eu disse, não é possível. A minha esposa, pastor Judson, April, já estava na sala seguinte, e o grupo estava lá na frente, já em outras salas, com o nosso guia. Eu chamei o Judson, chamei a Iraci, chamei a April, vem cá, dá uma olhada nesse mapa aqui. Eu vou contar uma coisa para vocês que eu nunca contei, vocês não sabem, mas vocês são testemunhas. Vocês poderão ler isso no nosso livro, depois no livro. Irmãos, em 1978, eu estava angustiado, terrivelmente angustiado, de desejo de ir para missões. Eu não via a menor possibilidade de ser um missionário, de ir para missões. Eu era um evangelista, ainda não havia sido consagrado como pastor. Fui consagrado como pastor no dia 13 de abril de 91. Agora eu estou em 2013, aliás, em 78, bem antes. Eu não deslumbrava, é isso? A possibilidade nem de ser um pastor. Pregava, ensinava na escola dominical, enfim, fazia o trabalho que todo crente deve fazer na igreja. Mas num dia daqueles, eu tive uma visão. E vale ressaltar que àquela altura eu ainda era membro de uma igreja tradicional e eu batalhava para acreditar nos dons. Batalhava não. Eu acreditava nos dons espirituais e batalhava contra a doutrina da igreja, que ensinava que os dons não são mais necessários nos dias de hoje, porque aquilo que é perfeito já veio, que é o cânon das escrituras, né? A Bíblia. Então eu não aceitava isso. Eu já estava tendo as minhas experiências. Eu já havia sido batizado com o Espírito Santo logo após a minha conversão. Mas ainda assim eu tinha dificuldade de entender que aquelas visões que eu tinha eram de Deus. Aqueles sonhos de dormir, sonhar dormindo, né? Porque às vezes você sonha acordado, né? Eu tinha dificuldade de entender que era Deus falando. Só fui compreender isso anos depois. Mas naquela época eu vi um mapa e uma mão daqui do pulso para frente que segurava o mapa assim e me entregava. Eu vi essa visão assim, como na altura daquela lâmpada. Eu sabia que Deus estava me entregando um país, mas eu não consegui identificar que país era esse. Isso em 1978. Somente em 2013, quando eu olhei para o mapa, que eu chamei a minha esposa, o Judson, e disse: em 1978 eu vi este mapa. Deus estava tratando comigo sobre o país da Namíbia desde 1978. E somente em 2013 é que eu entendi. E o mais interessante, só em
1990, de 78 para 90, quantos anos? 12 anos depois é que Namíbia passou a ser um país independente. Porque antes pertencia à África do Sul, país da África, era um país só, África do Sul. Com a guerra do Apartheid é que eles conseguiram a independência. Agora, não é só isso. Eu estou sem óculos, irmão, não estou enxergando o relógio. Não estou vendo relógio nenhum aqui. Vocês me avisem aí. Mas não é só isso, irmãos. Olha como Deus é um Deus de plano. Diga, Deus é um Deus de plano. Vamos falar mais alto? Deus é um Deus de plano. Projeto, desígnio, objetividade. Esse é o Deus que nós servimos. Em 2001, peraí, a queda das Torres Gêmeas foi em 2001? Em 2001, aqui na Flórida, pastor, fui conversar com ele, porque assim que caiu as Torres Gêmeas aqui, a minha filha estava aqui, e ela me ligou, falando desse pastor, de umas palavras proféticas que ele havia recebido, que ele havia liberado sobre a minha vida, eu no Brasil e ele aqui. Então, quando eu cheguei aqui em 2001 ou 2002, por aí, eu quis conhecer esse pastor. O homem nunca me viu. Aí fui lá, e uma das palavras proféticas que ele disse foi: você descobrirá a sua origem. Interessante. Ok. 2001, 2002. Aí 4 anos atrás, 3, 4 anos atrás, por aí, né? Eu descobri que o chamado DNA é muito barato aqui para se fazer. Aí eu entrei no processo e fiz o meu DNA. Ok, guarda aí. O que eu descobri no DNA, irmão? Primeiro deixa eu contar uma outra história e daqui a pouco eu vou dizer o que eu descobri, tá? Olha, ao mesmo tempo que Pedro Alves Cabral foi para o Brasil, um outro explorador chamado Diogo Cão desceu para explorar a África e descobriu a região onde hoje é a Namíbia. Ok? Ali ele plantou uma cruz de pedra, era o hábito desse descobridor, e voltou para Portugal para reivindicar a posse da terra, a descoberta da terra. Em 1494, para ser mais exato. Ok. Agora veja só. Lá no Brasil tem uma cidade chamada Muzambinho. Quem já ouviu falar em Muzambinho, em Minas Gerais? Já, né, pastor? Muzambinho. Em 1880 eu vou deixar os poucos de lado. Em 1880 nasceu um garoto lá em Muzambinho, filho de uma escrava com um senhor de engenho. Vai pegando aí, irmãos. Veja como Deus é um Deus de plano. Esse garoto nasceu exatamente durante a lei do ventre livre, antes da princesa Isabel assinar a lei áurea. Nasceu esse garoto, negrão, educado, fino, criado com uma família de elite do Brasil, uma família que tem o seu nome nos anais das histórias do Brasil. Não vou citar aqui os nomes, mas depois particularmente posso até dizer. Então esse menino foi criado ali. A cidade chama-se Muzambinho, que é o nome brasileiro para Moçambique.
Porque uma grande quantidade dos escravos, dos africanos, eu não gosto de chamar os africanos de escravos, uma grande quantidade dos africanos foram trazidos de Moçambique ou de Moçambique para servirem como escravos dos senhores brancos lá de Muzambinho. Então um camarada desse estuprou a menina que nasceu esse garoto. Esse garoto cresceu, casou com uma moça branca, depois mudou-se de Muzambinho para São Paulo, teve vários filhos, e uma das suas filhas tornou-se a minha sogra, mãe da minha esposa. A minha esposa, ela é bisneta de uma ex-escrava brasileira, ok? Então a conexão, a única conexão que eu tinha com a África é ter casado com uma descendente africana. Mas na nossa cultura, nos dias de hoje, tipo assim, Iraci não tem nada mais a ver com a África. Ok. Aí, em 2009, Deus me dá esse sonho. Eu descobri que o fato do personagem do sonho dizer que o que os alemães fizeram com a Namíbia foi pior do que o que os nazistas fizeram com os judeus, é pelo fato de os judeus foram mortos por serem o povo de Deus, o povo da Bíblia, certo? Por serem judeus. Agora, os africanos, os namibianos mortos na guerra impetrada pelos alemães, eles até hoje, essa tribo ainda adora os espíritos de seus ancestrais. Então, aos olhos de Deus, a morte dos cerca de 300 mil namibianos foi mais dolorosa aos olhos de Deus, foi pior do que a morte dos 6 milhões de judeus, não menosprezando os milhões que morreram, mas em sentido espiritual. Vocês estão me entendendo, irmãos? Não quero que deem uma interpretação errada, né? Porque eu não sou judeu de herança, mas sou de coração. Ok. Eu então fiz o DNA. O que é que eu descobri? 52% do meu DNA, do meu sangue, é de portugueses. Portanto, os meus ancestrais descobriram a região onde hoje é Namíbia. Uma meia aqui, outra ali. Mas veja só. 22% sou descendente de árabe. Dá para perceber? Sou descendente de árabe. Pasme. Onde, em que lugar do planeta viveram os meus ancestrais árabes? Namíbia. Aí eu caso com uma africana de sangue. Olha a minha conexão com a Namíbia, irmãos. Deus me levando de volta para a herança, para a terra dos nossos ancestrais. Deus nos levando de volta para remir a terra dos nossos ancestrais. E qual foi o nome que Deus nos deu para o projeto? Remindo a terra. Eu mandei 2 vídeos para o teu WhatsApp, você não viu, né? Eu queria saber se daria para passar aqui para os irmãos. Se for possível ainda, se não for, tudo bem. São 2 videozinhos de 1 minuto, 2 minutos, no final, se for possível. Se não, não tem problemas, tá? Veja isso para mim. Então, concluindo aqui, meus irmãos. Deus é ou não é um Deus de plano? Ele é ou não é um Deus de projeto?
O Jeremias aqui, nesse texto, vai passar? Ótimo. Nesse texto, provavelmente, ele estivesse ali com seus 13 anos de idade, que é a idade que o judeu faz o bar mitzvah, que é a declaração da responsabilidade espiritual que ele passa a ter pela sua própria vida. Dali para frente ele tem a autorização para ler a palavra, e Deus não falaria com ele antes. Poderia, como fez com Samuel, mas nesse caso aqui, Deus se apresenta para Jeremias e diz: Jeremias, vamos ler? Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Irmãos, quando eu, garoto de 8, 10 anos, olhava e via o avião passando por cima, Deus já estava me dizendo: um dia, filho, eu quero você cruzando os oceanos. Quando eu me encantei com a voz do rádio, o Espírito Santo já estava lá me preparando: um dia você vai ministrar. Em 1984, Deus me deu uma promessa. Ele disse: onde se ouvir a tua voz, ali agirá o meu Espírito. Eu tenho ouvido isso acontecer muitas vezes. Aquela cantora que eu admirava lá, com os meus 11, 12 anos, ouvindo aquele rádio, aquele garoto numa região onde até hoje não entra carro, até hoje o acesso é por animal. Pois um dia eu estava na minha casa, e aquela cantora daquela época, sentada na minha frente, olhou para mim e disse assim: pastor, o seu livro salvou o casamento da minha filha lá no Canadá. Eu olho aqui e vejo pessoas preciosas. Eu vejo pessoas que foram escolhidas, não desde o ventre, mas desde a fundação do mundo. Deus não permitiu que você nascesse, e depois do seu nascimento, Ele olhou para você e disse: eu quero ver se esse menino vai dar alguma coisa. Não sei se eu faço dele um engenheiro, se eu faço pastor, se eu faço médico, não sei. Vou ver. Você escolheu o que, filho? Tá bom. Não. Eu não estou falando de predestinação, não. Se alguém conhece essa doutrina, fique sabendo. Não estou falando de predestinação. Estou falando de Deus ter nos escolhido para cumprir um propósito desde antes da fundação do mundo. Isso é tão tremendo, tão tremendo, tão tremendo, tão tremendo. Eu não entendo. Vou falar só o que eu li, porque não dá para explicar. O Cordeiro foi morto desde antes da fundação do mundo. E Jesus disse assim: Pai, olha que coisa, glorifica-me com a glória que eu tive junto de ti mesmo. Eu tive uma glória antes que o mundo existisse. Eu pensei: meu Deus, o Senhor Jesus viveu sem a glória desde antes da fundação do mundo. Quando no plano de Deus Ele morreu, Ele já deixou a sua glória, até que se consumasse
a sua morte e ressurreição. E agora próximo à sua morte, dias antes, como homem, ele ora e diz: Senhor, glorifica-me com aquela que eu tive antes da fundação do mundo, porque desde que o Senhor tirou aquela glória, desde que eu deixei aquela glória, não sabemos quantos milhares e bilhões de anos, irmãos, mas na eternidade, antes da fundação do mundo, a Bíblia diz que o Senhor planejou o pó da terra. E se Ele planejou o pó da terra, tu és pó. Tu és pó, para o pó tornarás. Ele, quando planejou o pó, ele estava lá: isso aqui, esse grãozinho, eu vou fazer o ruim. Isso aqui eu vou chamar ele de China. Vai ser engraçadinho esse apelido, mas China. Isso aqui vai ser Iraci. Iraci. Olha, a bisa dela está sendo estuprada. Mano, eu vou confirmar a minha palavra. Sabe, não importa se você nasceu de estupro, se teu pai e tua mãe planejaram ou não. Uma coisa Deus determinou, que cada vez que a semente, que o esperma se juntar com o óvulo, mesmo que o ato sexual seja fora do normal, seja um estupro, seja o que for, o ser que gerou vai ser gerado debaixo da palavra e da bênção do Senhor. Você não é fruto do acaso. Você foi planejado. Eu queria pregar mais uma meia hora, mas o China não deixa. Estou brincando. Vamos falar de novo, irmão. Agora parece que eu quero que você fique de pé. Aponte o dedo assim na direção de alguém e você vai falar exatamente o que eu vou dizer para ele, tá? Creia no coração. Cada um já achou o seu par? Acha o seu par aí. Pode ser de longe, mais 2 ou 3. Não. Aponta de longe. Não precisa encostar o dedo no umbigo dele, não. Aponta aí, diga assim: o seu nascimento foi planejado. Diga: você foi escolhido desde antes do seu nascimento. Você nasceu para cumprir um propósito. Aleluia! Acredite nisso, irmão. Tem alguém que pode tocar um violão ou um teclado? Pastor China, vem bem pertinho de mim com esse violão aqui. Aleluia. Porque eu vou fazer uma oração agora. Vou fazer uma oração porque eu no nome de Jesus, eu quero que você arranque esse herói que está aí dentro de você. Eu quero que você bote esse herói para fora. Viu? Você saia daqui diferente do que você entrou, com um pensamento diferente acerca de si mesmo. Você não é o que o seu pai diz que você é. Sabe que quando quando Jacó foi à presença de Isaac, seu pai, o Isaac disse uma coisa interessante do Jacó. Ele disse assim: a voz é de Isaac, mas o cheiro é de Esaú. O cheiro é de Esaú. É esse cheiro que Deus quer sentir. Você pode ter voz de mulher, voz feminina, voz de homem, voz grossa, voz fina. Deus quer sentir o teu cheiro. Sabe? Não importa o que já disseram que você é. Você não é o que a sua mãe disse que você é. Ah, é tão bonitinho. Você é muito mais do que bonitinho. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Não, elas se enganam, às vezes acertam. Às vezes as pessoas acertam. Mas não. Você é o que Deus disse que você é. Olhavam para Pedro e diziam: é um pescador da Galileia. Jesus olhou e disse: você é apóstolo.
Olharam para Jesus, é o filho, é o carpinteiro. Mas o pai disse, esse é o meu filho amado. Você é o que Deus diz que você é. E nesta noite a palavra diz que você é profeta das nações. E se é pouco, eu vou te dizer mais uma frase aqui. Presta atenção. Eu estudei sobre os 5 ministérios. Eu escrevi um livro sobre os 5 ministérios. Eu posso passar cópia para você se você quiser, de graça, em PDF. Então, eu falo porque eu estudei sobre isso, eu entendi isso. Nenhum crente que recebe uma capa apostólica, uma unção apostólica, permanece no seu próprio país. Ele tem o desejo de sair do seu país, porque o apóstolo tem a função de pôr os pés em outras nações. Há muitas pessoas que fazem isso, que ainda não exercem o ministério apostólico, nem crentes são. Estão desperdiçando o seu chamado e a sua unção. Só pelo fato de você ter saído do Brasil e estar aqui. Eu conheço gente que nunca veio, nunca saiu do país e não quer sair e não sairá. Ao passo que tem gente aqui provavelmente que nunca pensou em sair do Brasil e não sabe por que está aqui. Sabe por quê? Porque todo aquele que se encaixa no ministério, no dom ministerial apostólico, existe a força do ide sobre ele. Ide! 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 Ou você é apóstolo, ou você é profeta, ou você é evangelista. Porque se você fosse pastor ou mestre, você não sairia da sua igreja, não sairia do seu país. Pode acreditar. Então essa oração que eu vou fazer, eu vou pedir que você fique mesmo em silêncio e preste atenção em cada frase que eu vou. Eu até escrevi a oração, você quer saber? Cada frase que eu for fazer, que eu falar. E vou dizer mais, se você quiser vir aqui na frente para ouvir essa oração, seria até melhor. Com todo respeito ao distanciamento, né? Fica aí no distanciamento, mas vem aqui ouvir essa oração, porque eu acho que o Espírito Santo vai pegar você agora. Eu estou crendo que o Espírito Santo vai pegar você, e você precisa ter alguém perto de você, porque o Espírito Santo vai entrar lá no âmago do teu coração agora, e você vai dar à luz o apóstolo que você é. Você vai dar à luz o profeta que está aí dentro de você. Você vai dar à luz o evangelista que está aí, o pastor que está aí, o mestre que está aí. Não existe um sexto ministério. Deus estabeleceu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos todos, para a obra do ministério. O apóstolo treina apóstolo, evangelista treina evangelista, profeta treina profeta, cada um com a sua unção, e juntos fazemos a obra, é a obra apostólica da igreja. Esse herói tem que sair daí de dentro. Eu disse essa semana lá na conferência, não podemos ser receptores de avivamento, somos produtores de avivamento. O Espírito do Senhor já está dentro de nós. Nós somos os geradores de milagres, geradores de salvação, geradores de avivamento. É você quem fala em línguas, não é o Espírito Santo. É você quem profetiza, não é o Espírito Santo. É você que cura, não é o Espírito Santo. Ele usa você, usa nós para fazer a obra. Sem Ele não somos nada. Mas se eu não ativar o que Ele me deu, morre.
Eu quero assistir aqui agora a saída dos heróis. Vem para fora, heróis. Pode se ajoelhar se quiser e aguentar ficar. É rapidinho. Levante uma das mãos ou põe no coração. Faz algum ato assim que você se sente bem, tá? Da maneira que você se sentir melhor. Se sentir melhor, ajoelhado, ajoelha, deitado, deita, em pé, fica em pé, sentado, fica sentado. Fique à vontade agora. É verdade o que eu estou falando. Eu quero que você se sinta agora totalmente relax. Olha, certo? Totalmente relax agora, para ouvir e acompanhar essa oração no seu coração. Eu vou pedir que você vá concordando com cada frase dessa oração. Se puder repetir, eu não preciso ouvir, quem está do seu lado não precisa ouvir. Se quiser repetir, repita. Se quiser só assentir com a mente, assim com o coração, faça-o. Mas deixe essa oração entrar no seu coração e despertar esse gigante, desse herói que está aí dentro. Amém? Vamos lá então. Só abaixa um pouquinho só o som, pastor, né? E está maravilhoso. Não deixe de tocar isso não. Então vamos lá. Faça essa oração, que essa oração seja a sua oração agora. Vamos lá. Meu Pai Celeste, obrigado por planejar o meu nascimento. Ainda que meus pais não tenham planejado, o Senhor o planejou. Ainda que eu tenha sido resultado de um estupro, eu renego a ideia de que o meu nascimento tenha sido um acidente ou qualquer outra situação. O Senhor me viu antes de eu nascer. Eu teria que nascer no dia e mês que eu nasci, porque o Senhor planejou o meu nascimento. Eu te agradeço por ter sido escolhido pelo Senhor desde antes de sair do ventre de minha mãe. Quando eu estava crescendo no ventre de minha mãe, as tuas mãos estavam lá cuidando de mim. No dia em que eu nasci, foram as tuas mãos e os teus braços que me deram o primeiro abraço. O Senhor usou as mãos e os braços que ajudaram a minha mãe a dar-me à luz, para que eu fosse recebido com amor neste mundo. Eu te agradeço por teu cuidado comigo durante todos os anos que tenho vivido neste mundo. Quando eu estava na escola, o Senhor estava lá comigo, usando pessoas para me treinarem, para que no devido tempo eu fosse apresentado como profeta na minha geração. Eu te agradeço porque até mesmo as dificuldades, as humilhações e os bullying que enfrentei durante a minha vida contribuíram para o meu bem e para o meu treinamento. Agora estou aqui diante do Senhor. Peço-te que derrame o óleo do teu Espírito sobre a minha alma e cure toda e qualquer ferida que porventura ainda esteja aberta na minha alma. Cure as lembranças dolorosas que passam pela minha mente. Limpa o meu coração. Unja os meus olhos espirituais e enche-me com teu Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus. Pai Santo, eu te peço que a tua boa mão, que nos guiou até aqui, venha, ande no nosso meio aqui agora, por favor, meu Pai. Vem, Senhor Jesus. Passa aqui no meio de cada um de nós. Põe a tua mão
na cabeça de cada um desses meus irmãos aqui. Vem, Espírito Santo. Vem. Vem. Confirma a tua palavra com os sinais e prodígios que só tu podes fazer. Toca esse meu irmão, toca essa minha irmã. Entra lá no âmago da sua vida, da sua alma. Arranca esse profeta lá de dentro. Abra a tua boca em favor do mudo e em favor de todos os oprimidos. Agora eu vou pedir que você levante a sua voz, ore em voz alta. Você que ora em línguas, esteja orando em línguas. E se você receber uma palavra profética, eu quero que você libere essa palavra agora mesmo. Se Deus te der uma palavra profética, eu quero que você libere. Uma palavra de conhecimento, venha e libere. No nome de Jesus, esse ministério está vindo para fora agora. Esse ministério está saindo agora. Libere ele com a sua boca. Profeta só profetiza falando. Apóstolo só profetiza falando, só prega falando. Mestre só ensina falando. Evangelista só evangeliza falando. Pastor só pastoreia falando. Fale, fale, fale agora. Fale a palavra, fale a palavra, fale a palavra. Fale, abre a tua boca. Profetiza agora. Ser livre, meu irmão. Ser livre, esse é o teu tempo. Esta é a tua hora. Você foi escolhido desde o nascimento, desde o ventre da tua mãe. Deus te planejou para ser profeta dessa nação, profeta dessa geração. As tuas mãos vão abençoar as pessoas, as tuas mãos vão curar as pessoas, a tua oração vai salvar as pessoas, vai libertar as pessoas. Você é um libertador, você é libertador, você é um curador, você é um conquistador de almas, você é conquistador de nações, você é conquistador de continentes, você é conquistador de vidas. Abre a tua boca, profetiza sobre a tua casa, profetiza sobre a tua família, profetiza sobre a tua vida, profetiza sobre o teu ministério, profetiza. Tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece, no nome do Senhor Jesus. Eu declaro que a palavra está dentro de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca fazemos confissão, e assim somos salvos. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.